E aí, galera, seja bem-vindo ao primeiro podcast Coragem. E nós temos a honra de ter participando aqui, abrindo esse podcast, o apóstolo Tom Sampaio. Seja bem-vindo, apóstolo Tom. Muito obrigado. Que privilégio meu, né? Privilégio. Primeiro podcast. Uhul! E aqui participando com a gente também nosso pastor Jeff. Seja bom, pessoal. Vamos iniciar bem, né? Começar com Deus. Vamos iniciar muito bem. É isso aí, tamo aí. E pra gente iniciar, queria que o Senhor contasse um pouquinho do seu testemunho pra gente. Como foi que o Senhor te encontrou, como estamos aqui agora. Ok, dá um supra-sumo, né? Eu tive um encontro com Jesus quando eu estava no fundo do poço, como todo mundo, né? Que o pessoal tem uma ideia errada de fundo do poço, né? Geralmente fundo do poço quando você estava lá drogado, fedido, aí você estava assim, já pronto para morrer. Mas tem gente que aparentemente está muito bem na sociedade, se veste bem, se comporta, vai nos lugares, mas a alma está no fundo do poço, né? Está angustiado, está perdido. Então, externamente vai tudo bem, internamente está detonado. Então, o fundo do poço aqui não é só aqueles como eu estava, mas tem gente no fundo do poço que ninguém está vendo e é hora de você gritar por socorro. Uau, essa agora foi de Deus, tá? Você que está ouvindo a gente, você que está aí conectado, vendo, eu acho que você está no fundo do poço, cara. Está na hora de você pedir socorro, tá? E pedir socorro não é outra coisa, senão clamar a Deus. E com pessoas que você conhece, que anda com Deus, pede ajuda também. Deus levanta pessoas. Bom, mas eu saí de casa com 14 anos de idade e eu, em busca de Deus, né? O meu alvo era encontrar Deus. Eu nasci num lar católico, graças a Deus por isso. Minha mãe, preciosa demais da conta, meu pai, homem de caráter, integridade. Eles nos deram a religião, nos deram uma boa educação, mas faltava algo que me incomodava. Eu queria amizade com Deus. Eu cria naquela época que era possível tomar um banho no rio com Deus, tomar um banho no mar com Deus. Se ele criou o Éden e o homem tinha amizade com ele, por que eu perdi essa amizade? Então eu queria de volta esse negócio. Eu não entendia nada do evangelho, mas eu tinha esse entendimento. E aos 14 anos eu resolvi procurar outra rapaziada que não era minha casa. E aí entrei, claro, na natureza, né? Então maconha. E isso é um engodo, hein, gente? Quem dá esse papo aí que maconha é natural, caca de vaca é natural. Vai comer caca de vaca também? Não, né? Então vigia, né? Mas fui para maconha. E aí fui me envolvendo no movimento hippie, isso anos 70, e me tornei um hippie, andarilho, um artesão, aprendi a arte de entortar os arames e fazer os artesanatos e tal, até cheio de filosofia, de histórias e seitas, religiões, e não encontrei nada em lugar nenhum. Só encontrei tristeza, decepção. O ser humano é o ser humano caído, perdido, vacila, pisa na bola. E aquela famosa máxima do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu pulava fora de todas as religiões e seitas que eu via isso. Até que eu ganhei o Novo Testamento dos Gideões. Isso foi em Natal, Rio Grande do Norte, numa favela chamada Brasília Teimosa. Fica, para quem conhece Natal, tem a Praia dos Artistas, a Praia do Meio e a Praia do Forte. Na Praia do Meio tem a Brasília Teimosa. E a rapaziada, tudo gente boa, né? Tudo, só diretoria. O apelido de um era Brinquedo do Cão. Aí tu imagina, né? Mas é um apelido dado pela polícia, né? Porque ele era um Robin Hood, ele roubava dos ricos, levava para os pobres. Cara, gente boa, 16 anos de idade, mas um coração doce demais da conta e revoltado com a sociedade. E tomou um caminho errado. E no meio disso, um cristão converte, um cara converte do meio e vem com a Bíblia, o Novo Testamento, evangelizar. Eu estava no pacote. E aí todo mundo zombando dele, eu também. Em zombaria eu disse, tu tem 2 Bíblias, dá uma para mim. Ele me deu a dos Gideões, que ele tinha, que era um Novo Testamento cinza, hoje é um azulzinho. E é um ministério fantástico, tá? O pessoal dos Gideões aí que está assistindo, I love you, são demais. Não para não, né? E muitos não sabem, mas o investimento que eles fizeram naquele Novo Testamento me alcançou. E através de mim, muito mais gente. E ganhei o Novo Testamento à noite, no outro dia eu fui preso. Eu não ia preso normalmente.
né? Mas depois que o Novo Testamento chegou na minha mão, as prisões aumentaram. Então, tem gente que diz que quando a Bíblia chega, tudo melhora. Para mim, tudo piorou. Porque agora eu li, né? Eu não li a Bíblia, eu detestava crente, e aqui para nós, gente, tem uns crentes que falam sério, né? Eles fazem por onde merecesse, né? Os caras eram noiados demais, e vem falar de Jesus para mim, não era falar de Jesus, eles tinham decoreba, eles tinham imposição de religião, queriam enfiar o evangelho goela abaixo, sabe? Eu dizia para eles, cara, eu sou mais feliz do que vocês, velho. Os caras tudo, sabe, aquele, dar aqui a boa notícia. Aí, com a cara, eu falei, quem morreu, né? Qual é o velório? Que eram umas caras de morto, de opressão, né? Aquela coisa, o diabo está operando, né? Aqueles negócios doidos. Eu estou fora, cara, não quero saber disso, não. E tivemos decepções com evangélicos na minha casa. Meu pai, um homem de caráter, como eu citei, fez uma sociedade com um crente, que não era crente, era um cretino, né? Nem todo mundo que está na igreja é convertido. E nem todo mundo que está na igreja vai para o céu, né? Só vai para o céu os amigos de Jesus. Agora, nem todos que estão na igreja são amigos de Jesus. Mas os amigos procuram a igreja. Então, tem todo mundo no pacote, não é? E meu pai, infelizmente, fez a sociedade com um cara que não era amigo de Jesus, era um frequentador de igreja. E ele passou a perna no meu pai e ele perdeu tudo. Mas era um homem de caráter, então ele queria limpar o nome dele no comércio. Então ele se desfez do patrimônio que tinha, pagou todas as dívidas que ficou e foi tentar a sorte em outro lugar. Assim fomos vacinados contra os evangélicos. E para nós, nos anos 70, quem mais lia a Bíblia eram os crentes. Então, o católico não lia a Bíblia. Sim. E, para mim, a Bíblia era um livro deles. Então, eu não gostava deles, eu não queria, né? Mas como eu estava preso agora, eu estava na cela, sozinho, sem nada, aí lembrei do Novo Testamento e pedi que era a minha Bíblia. Eles me deram. Então, eu fui ler pela primeira vez. Quando eu li, veio uma alegria, mas uma alegria. Gente, eu tinha tomado LSD, os cogumelos, coquetéis. Um dia eu tive uma alucinação que eu passei 4 horas e meia rindo sem parar. E era assim, mas era um riso falso, né? Agora eu tinha uma alegria que vinha de dentro. Caraca! Eu falei, cara, teu livro é muito louco, eu gostei. Se você me tirar daqui, eu sigo teu livro. Aí, meia-noite, o delegado veio, abriu a cela e falou, Rua! Só que eu estava livre da cela e não das drogas, dos meus pecados, né? E não cumpri minha promessa, voltei para a cadeia. Aí, minha Bíblia, eles davam, eu lia, alegria, alegria. Agora, se você me tirar, eu vou seguir teu livro. Saía, não cumpria, voltava para a cadeia. Eu entendo que, para mim, Deus falou assim, vou dar um intensivão nele, né? Então, se ele só lê na cadeia, então cadeia nele. Por isso eu sempre encorajo, leiam Bíblia. Para não precisar ir para a cadeia, para não precisar ficar no hospital, numa cama, não ficar, né, parado. É melhor você parar para ler. Não é castigo de Deus, não, tá? Isso aqui chama-se amor de Deus, né? O negócio é tão sério. Eu fui preso na Polícia Federal em Fortaleza, meio-dia eles me soltaram. À 1 da tarde eu estava preso na Civil. Então, era saindo de uma e entrando em outra. E tome Bíblia, tome Bíblia. Era muito divertido. Assim, a alegria da presença de Deus, né? O que eu entendi durante o processo de entradas e saídas na cadeia é que aquele livro não era mais o livro dos crentes. E eu entendi que o livro era de Deus para todo ser humano, incluindo a minha vida. Aí já começou a tomar uma conotação diferente. E eu peguei aquilo e, para mim, eu já tinha Jesus agora, porque eu tinha o livro dele, né? E eu era meio panteísta, então eu fazia som de gaita para o sol, para a lua, não perdia o nascer, um pôr do sol, o nascer da lua estava lá, aquela coisa assim, sabe, panteísta. Porém, pecado é pecado, um abismo chama outro abismo, decepção, decepção. Eu fui descendo para o fundo do poço, e aí eu estava lá já agora, já pulei uma fase grande, mas eu estou aqui agora mendigando, né? Então é o que chama na gíria de micróbio, né? É aquele que tem uma pulseirinha e nunca vende, porque ele só quer usar a pulseirinha de um argumento para acessar alguém. E eu vivia de resto de comida nas casas, dormia no papelão, cobria com jornal, 3 meses sem tomar banho, então era bem fedido. Quantos anos tu tinha nessa época? 19 anos. 19 anos.
de meus 18 para 19, né, ali. E estava um caos, já detonado, os coquetéis já tinham destruído as veias dos braços, eu tomava os coquetéis no pé, na perna, e nesse contexto foi que tudo começou a acontecer, essa loucura da Bíblia, né? Aí alguém falou assim para mim, cara, vai visitar teus pais. Aí que ele entrou, eu falei, boa ideia, vou lá. Aí fui, quando eu cheguei lá, tinha um cara chamado Ari Omar Melgaço Reis, que era um amigo, gente boa, roubava, traficava, não precisava de nada disso, o pai dele tinha propriedades, era um amigo daquela época, e eu cheguei para ele assim, empolgado, vamos fumar maconha, ele falou, vamos fumar Jesus. Eu falei, cara, Jesus eu já tenho, eu quero é maconha. Ele começou a pregar o evangelho numa linguagem que eu entendia. E ele tinha um mês de convertido, então ele não tinha muito conhecimento bíblico. E eu tinha uma história de filosofia. Então a gente passava a madrugada conversando. E enquanto ele falava os argumentos dele, eu contra-argumentava e deixava ele sem argumento. Agora, o gostoso é que ele não falava dele, ele falava da Bíblia. Então eu quero dizer, tu, crente que está me ouvindo, esquece esse negócio, tem que convencer. Não tem que convencer ninguém, cara. Só tem que soltar a palavra, fala de Jesus, fala dele. Porque eu ganhava o argumento e ele me convencia. Quem me convencia era o Espírito Santo. Quem convence o ser humano é o Espírito Santo. Então não somos nós que vamos convencer ninguém, é o Espírito Santo que convence. E eu era orgulhoso, né? Não dava o braço para torcer. Ele não sabia que eu estava sendo convencido. Então ele devia estar frustrado porque não estava conseguindo me explicar o Evangelho. Resultado disso, Deus mudou a história. Fomos para um congresso em Belo Horizonte chamado Conjuban, Congresso da Juventude Batista Nacional. Roubei um dinheiro, comprei uma Bíblia e fui. Eu tinha que ter uma Bíblia, porque a Bíblia era espada, o Novo Testamento era o canivete, né? Já que eu vou no congresso dos crentes, eu não vou com canivete, eu vou com a espada, né? E fui. E aquele lugar foi impactante, porque era ali no Mineirinho. Imagina um lugar lotado de crente cantando, o rei está voltando. Meu Deus, o mercado está vazio, seu trabalho já cessou, ouve-se a última notícia, é a volta do Senhor. O rei, meu Deus. Eu confesso que eu tenho saudade desses cânticos, sabe? Hoje em dia o pessoal... Tem muita gente decente, mas tem muita gente só buscando aparecer, buscando nhenhenhê, showzinho, nhenhenhê. Cara, é Deus, cara, é o Senhor, sabe? A presença dele. E o rei está voltando, velho. A gente vai para casa já já. Uau! Sabe? E tu vai ficar se tu não vigiar. Para de showzinho, para de besterol, né? Eu andar com Deus, é a presença dele. Cara, sempre almejei isso. O que eu queria era isso. Eu queria dar um beijo em Jesus, eu queria abraçar ele, sabe? Quando minha mãe me ensinou que Deus criou Adão e Eva. Ele criou e era amigo deles. Cara, se era amigo, cadê a nossa amizade, né? Olha, se eu fui criado por Deus segundo sua imagem e semelhança, então eu quero esse negócio, né? E eu via os caras cantando, eu dizia, meu Deus, o cara foi, eu vou ficar. Tinha o dirigente da congregação, né? O querido pastor, é um advogado e pastor, Josué da Silva Gervásio. Cara, ele muito querido, coração doce. E ele era grandão assim, sabe? Aí a gente ia orar, ele orava e levantava o pé assim na ponta do pé e fazia glória a Deus, aí descia, né? E eu olhava e dizia, cara, é assim que a gente tem Deus, né? Aí eu fazia glória a Deus e descia, vazio. Eu dizia, cara, eu não achei. Eu ficava tentando imitar o que os caras faziam e eu não conseguia, rapaz. Eu fazia tudo igual, mas não dava certo. E, cara, como é que eu tenho esse negócio, né? Eu quero... Quando você descobriu que não era esse caminho, quando que Deus deu uma experiência profunda, e Deus deu uma identidade, né, bem muito específica para você, né? Foram duas coisas, né? Naquele congresso me marcou porque eu sabia que tinha algo mais. Agora eu conheci um pessoal que andava com Deus,
mas que era noiado, mas andava com Deus, né? Teve uma vigília e disseram, vai ter vigília. Eu falei, que vigília é essa? Os caras falaram, cara, essa vigília vai ser é passar a noite orando. Eu falei, cara, se eu não estar acordado, eu vou estar acordado também, porque eu não durmo mesmo, né? Eu passava 2, 3 noites acordado, sem sono, impregnado de química, né? E naquela noite Deus começou a falar, usou uma profeta, daquele jeitão, né? Eis que te digo, meu servo. Ela não era grande o lugar e ela não levantou, não tocou em ninguém. Não sei se ela não, né, não conseguia ver que Deus ia falar com um cara como aquele. Gente, eu era muito esquisito, né? Eu tinha uns cabelos assim de bucha, de dread, sabe? Umas barbas de guru. Era muito estranho. De frente parecia que eu estava de lado, tão magro que era. Andava daquele jeitão, chapadão, aí meu irmão, legal, sabe? Todo aquele jeitão, né? Mas essa mulher começa a profetizar. Eu não entendia nada de profecia, de nada, mas dentro de mim a palavra dela estourava aqui dentro, sabe? Sabe uma caixa de som que o som bate dentro de você? Que ecoava aqui dentro. E eu comecei a chorar. E eu dizia, para, cara, tá chorando por quê, cara? Segura a onda. E eu, como é que segura a onda, cara? E eu falando comigo, vigia não, falar vigia, né? Segura a onda, bro, segura. Cara, eu chorava, eu tremia, aquilo ecoava. Depois eu entendi que era Deus, né? E ela me falava assim da minha história. E profeticamente o que ia acontecer, nações que eu ia, sabe, lugares, nossa, e cumpriu tudo, com exceção de um lugar, o Japão ainda não foi. E, cara, a coisa mais louca. Tem tempo? Será cumprido nenhuma promessa aqui, né? Esse ano, se não for esse ano, o ano que vem, vou lá no Japão. Agora. Mas dali nós saímos, quando voltamos, eu tive o diabo bateu o olho, os dois, né? Falou, aqui se deixar, vou perder, né? E aí eu vi os erros dentro da igreja, irmãos que falavam glória, aleluia, xaracatá, né? Mas fofoca, não sei o que, me disse, as panelinhas na igreja, esse povo é tudo hipócrita e tal, né? Aí meu amigo ouviu tudo, ficou indignado também, os dois. Ele caiu, eu já não estava em pé, né? Então, e aí tive uma overdose. Essa overdose me puseram dentro de um carro, então leva para o mato, que vai queimar o filme da farmácia, né? Leva para o mato que já era. E Deus me trouxe de volta. E logo em seguida eu acordo com um obreiro do Desafio Jovem, Peniel, no quarto, na casa dos meus pais. E o cara pregando o evangelho para mim. Nessa época eu fumava de 3 a 4 maços de cigarro por dia. Era um toco do outro, né? Um acendia o outro. Era um caos. E ele desafiou. Quando nós estivemos nesse congresso, lá de Conjuban, nós fomos no Desafio Jovem. Chama Desafio Jovem Peniel. Pastor Reuel Feitosa, Igreja Batista Peniel, Rua Carlos Prates, número 400. E ele... Eu vi o povo ali diferente. Quando a gente entrou no lugar, a atmosfera era outra. Sabe, tinha um lugar, era paz. Tinha alguma coisa diferente. O olho dos caras era outro, cara. A tia Tereza, cara, que figurinha. Uma senhora, sabe? Ela era... Já viu a cabana, né? Ela é estereótipo da cabana, cara. Sabe aquela coração paterno de Deus Pai, né? É a figura. E eu li, eu falei, cara, gostei desse povo, que povo legal, cara. E a gente veio embora, começou a visitar. Agora aquele cara estava chamando para ir para aquele lugar. Era de graça. Eu falei, cara, de graça. Eu vou testar esse negócio. Aí foi. Quando eu cheguei lá, um obreiro chamado Ramon, hoje ele é pastor de uma igreja no interior da Inglaterra. O cara, gente boa beça. Ele falou para mim, Tom, quando você não aguentar ficar sem droga, bate um fio pro céu, né? Para quem não sabe, bater um fio pro céu é que naquela época o telefone tinha fio, tá? Hoje não tem mais, mas na época tinha. Então é conversar com Deus, uma ligação. Aí eu dei uma crise. Sabe, eu precisava tomar uma dose. Aí eu corri ali, lembrei do bate um fio pro céu. Era uma chácara, eu fui para uma árvore. Foi muito louco. Aí cheguei lá e falei para Deus assim, falei, cara, se é verdade que você me ama, se é verdade que você morreu por mim, né? Eu cria que Jesus tinha morrido na cruz, mas não pelos meus pecados, pelos pecados do povo daquela época. Porque eu tinha que ter outro Cristo, eu era candidato. Não entendia nada. E eu falei, se você morreu por mim, então me mostra.
se não é conto de carochinha, não é papo de crente, se eu sou um lixo, cara, ninguém me ama, eu não me amo. Então, se você pode fazer algo por mim, faz. Disseram que você muda lixo em gente, né? Mas quebrantado, sabe? Aí o Senhor veio no meu ombro esquerdo, 2 tapinhas, dentro de mim eu ouvi uma voz: eu te amo. Cara, ali eu quebrei, né? E vejo Jesus na cruz pelos meus pecados. E quando eu vi, a única resposta que eu podia dar para ele era dar minha vida para ele, como ele deu a dele por mim. Esse papinho de crente aí, levanta a mão, aceita Jesus no coração. Isso não é bíblico, cara. Jesus nunca pediu o coração de ninguém. Ele pediu o fígado também, ele pediu o pulmão, ele pediu, né, o intestino, olho, mão, boca, pé, sonho, pesadelo. Cara, só coração, para com isso. Ele pediu tudo, né? Então, alguns só dá o coração, o resto que manda é eles. Aí não tem senhoria de Cristo, não tem senhoria de Cristo, não tem vida. Aí entra um monte de besteira. Esses besteirol todo que aparece, consequência disso, cara. Que é só uma meia entrega, né? E ali eu entreguei a minha vida radicalmente e foi um processo de 3 meses. Cada vez que eu tinha uma crise, eu ia lá e dizia: aplica você na veia, JC nos canos, né? Cara, Jesus vinha aplicar, aquela presença gostosa. Então, a partir dali foi... Acabou. Foi a experiência. 5 meses eu estava liberto das drogas. Agora eu tinha outro problema. O que fazer da vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu sei roubar, sei mentir, sei enganar. E agora? Aí não me aceitaram como missionário, eu queria ser, me voluntariei, disseram que eu não tinha perfil nenhum, porque agora já não era mais o Tom que eles conheceram, não era mais o Tom antigo, agora era o Tom de Jesus, né? Agora não era mais o rascunho, era o plano original. Então eu falei: Deus, eu quero fazer a tua vontade. E eu ria muito, muita alegria, muito gozo, muita presença de Deus. Eu não entendo crente carrancudo, eu não entendo crente sisudo. Cara, tu vai para o céu, Zé Ruela. Merece o quinto dos infernos, não é? Mas porque Jesus morreu na cruz, ganha o passaporte carimbado para o céu. E está preocupado com a terra. Está tendo problema? Claro. Cara, mas e daí? Se tu não é do mundo, tu não vai ter problema no mundo. Tu saiu das garras do diabo, o diabo ainda continua atuando na terra. Vai ter o quê? Dificuldade, adversidade, porém a presença de Deus. A graça, a inspiração, tudo no pacote, não é isso? E você ia fazer uma pergunta, fala. A pergunta que ficou faltando de ser respondida foi: como que Deus fez para que o Tom se tornasse nessa identidade, não identidade pessoal, mas nessa forma de atuação, nessa maneira de enxergar o reino, a presença do Senhor, porque nós somos indivíduos e na nossa individualidade que Deus ele nos usa. E quando que você entendeu que você precisava atuar dessa maneira? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos agindo de uma maneira completamente fora do plano original, olhando e fazendo aquilo que nós aprendemos. Mas chega um momento que você entende: não, eu sou isso, eu sou essa pessoa, Deus não me usa dessa maneira. Quando que isso, você começou a ter essa maturidade, esse entendimento sobre a sua própria identidade como servo, como amigo de Jesus, como sacerdote? Puxa, responder essa pergunta, ela não é fácil de responder, não. Por quê? Para entender o que eu vou dizer agora, eu vou falar uma outra coisa antes. Deus foi muito misericordioso comigo. Eu tive um encontro com Ele me libertou das drogas. Eu voltei para casa dos meus pais porque o pessoal não me recebeu como missionário. Eles achavam que eu não tinha perfil nenhum de missionário, perfil de pregador, perfil de nada. Nem obreiro de desafio jovem. Gente, era incrível. Todo mundo que dizia, pensava, eu gostaria, já pegava. Eu rejeitava. Depois eu soube que um obreiro escreveu a meu respeito dizendo assim: o Tom é salvo, mas ele chegou muito tarde. Ele é pancadinha da cabeça. Porque o cara, eu ria o tempo todo. Cara, a salvação, você pode entender isso? Cara, todos nós estamos condenados ao inferno. Sabe, ninguém aqui nessa sala, vocês não estão vendo, mas tem um monte de galera aqui, ó, 2, 4, tem 6 aí atrás dos bastidores. Os 7 aqui, tudo condenado ao inferno. Nenhum de nós merecemos o céu.
E Jesus, por amor a nós, dá a vida dele. Então, quando ele faz isso, o que me inspira? É um amor extraordinário. Cara, eu fui amado por alguém que não precisa de mim. Não precisa de mim para ser Deus. Não precisa de nenhum ser humano para ser quem ele é. Ele é o dono do universo. Ele podia simplesmente exterminar todo mundo e começar do barro com outro. Ele podia fazer isso. Mas ele escolheu não fazer isso. Então, eu fui alvo do amor de Deus. Então, este amor me inspira, esse amor me constrange, me atrai a ele, sabe? E isso que eu queria. Então, quando eu voltei para a igreja, claro, com tudo isso, eu ria o tempo todo. Quando eu pensava, Deus me ama, eu, I love you, sabe? E beijava, e pulava, e abraçava, e xaracatá. Não importa a hora, podia ser no almoço, no café, ou andando, trabalhando, em qualquer lugar. E Deus vinha e me dava um cheirinho, cara. Imagina, sabe, eu, meu Deus, I love you. Esse cara, isso aí já pirou, pancadinha, né? E quando eu volto para casa, eu vou para uma igreja. A igreja que me fez a ponte para ir para o Desafio Jovem. E os crentes não viviam isso. Então, eu era, assim, um ET no meio do povo. Vinha um pessoal, irmão, as reuniões de oração, ora por mim, irmão, Quando eu fui observar, o motivo da tristeza é porque coisas que eles gostariam, eles não estavam tendo. Eles estavam tendo luta, que luta? Porque o marido não gostava, ou sei lá, não gostava de crente, ou porque fulano que foi evangelizar e rejeitaram. Cara, isso não é nada. Olha o que Jesus padeceu. Cara, como Deus, ele foi torturado toda aquela noite, depois carregou aquela cruz, foi pendurado no madeiro por mim. Cara, quando eu olho aquilo, eu falei, isso não é nada. Zé Ruela. Então eu ficava incomodada, assim, Deus, eu não sou, várias vezes eu orei, me ajoelhei em oração, dizendo, Deus, aqui está a chave do cristianismo, eu não vou ser cristão, não. Se cristianismo é isso, eu não vou ser. Senhor, eu vou andar na praia com você, Xaracatá, o negócio é eu e tu, nós dois, porque os crentes é tudo noiado. Ok, entendeu? O pano de fundo, né? Como é que eu cheguei onde eu sei quem eu sou? Lendo Bíblia. Eu me esforcei, eu usei, né, minha carne, queria dormir, eu queria isso, aquilo. Não, você vai ler Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu leio João. João começa dizendo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Cara, e o verbo se faz carne. Ou seja, o verbo, a palavra, se encarnou. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou comendo de Jesus, me alimentando dele. João 6,57, para mim saltou, diz, assim como vive o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu falei, cara, esse é o segredo. Então eu vou me alimentar dele para eu ser parecido com ele. Então o meu alvo nunca foi dom, ministério, nunca foi nada disso. O meu alvo era parecer com Jesus. Eu falei, Deus, eu quero que as pessoas me confundam com você. E comecei a ler. Eu li os 4 evangelhos, observando como é que Jesus agia. Eu quero agir como você. Como é que você fez isso? Como é que é isso? Tá? Então, eu entrei de cabeça nesse negócio, porque eu queria ser igualzinho a Jesus. Se eu fui criado segundo a sua imagem e semelhança, então eu quero ser essa imagem e semelhança. Eu não tinha entendimento teológico, que eu tinha entendimento bíblico. E eu mergulhei durante os meus primeiros 2 anos de ministério, 6 meses na igreja. Deus me tira da igreja e me leva para o campo missionário. Eu sou o que se diz, teologicamente, neófito na fé. Por que neófito? Porque eu tinha pouco tempo de cristão. Por outro lado, a visão da igreja. Na visão do reino, eu tinha mais maturidade do que aqueles caras, porque eu lia muito mais Bíblia do que eles, eu mergulhava na palavra mais do que eles, e eu andava com Deus mais do que eles. Não estou julgando ninguém, mas as atitudes evidenciam. Pelo fruto você conhece a árvore. E eu apliquei meu coração. Achei a editora Betânia, na época da cidade não tinha livraria evangélica, né? Aí encontrei o catálogo da Betânia. Eu orava, e para Deus me dar oferta, me dar dinheiro, e não roubava mais, né? Agora tem que vir dinheiro limpo, né? E comprava livro, eu lia os livros, cara, quando eu via aquele testemunho, ei Deus, aquela italiana maluca que dizia, ei Deus, não tem pão aqui, aí daqui a pouco chegava alguém, levava pão, aí entrava no carro, ligava, ei Deus, está sem gasolina, bota gasolina, eu quero esse negócio para mim.
Aí eu vi Foge, Nick Foge, A Cruz e o Punhal. Cara, eu vi os negócios, Deus, eu quero para mim também. E comecei a buscar ouvir Deus e ser usado por Deus. Deus, eu quero ser seu amigo. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Falei, cara, você deu a vida por mim? Me chamou de amigão, catarabachou. Eu quero essa amizade. Sabe? Mas hoje a gente não enxerga, não tem esse evangelho mais. É o evangelho do frequento igreja, é o evangelho do paguei o meu dízimo, a minha oferta, bati ponto no domingo de manhã ou domingo à noite, sei lá, cada um na sua realidade, né? E, cara, que bater ponto, meu irmão? Ele está com Deus, sabe? É relacionamento com Ele. E aí ele foi me mostrando o caminho que eu devia andar. Aí ele foi me dando paixão. Nossa, eu orava por bandido, prostituta, né, traficante. Ficava aquela poça de água mesmo, de lágrima ali. Senhor, o pessoal está indo para o inferno, meu Deus. Eu não entendi nada de igreja, eu orava. Senhor, manda os presbíteros, diáconos e pastores, né? Porque eu ouvi dizer que eu não podia ir, porque eu era novinho na fé. Se eu fosse, eu me desviava, né? Fui conversar com o pastor um dia, pastor, vamos para o prostíbulo. Não! Eu falei, por que não? Falou, vamos abster da aparência do mal. Eu falei, por quê? Vão dizer quem está lá no prostituindo. Eu falei, e com Jesus disseram o que dele? Que era ladrão, né? Que era pecador. Ele não está preocupado com isso, não. As meninas estão indo para o inferno. A gente tem que resgatar elas. Não, você não pode. Você é jovem e solteiro. Pode não. Imagina. Mas aí o Senhor foi e me mandou, né? Então, eu fui tendo essa identidade em Deus a partir de uma motivação que foi alcançar pessoas. Quando eu orava, eu via o rosto de Deus, né? E eu via o Senhor. Às vezes era um sorriso gostoso e às vezes era tristeza. Eu dizia, Deus, porque quando ele olha, quando ele vê a pedofilia, as crianças sendo abusadas, quando ele vê toda essa desgraça que tem no mundo, cara, ele sente tudo isso. A gente ouve uma história, a gente fica chocado. Ele conhece todas as histórias. Então ele dizia, Deus, o que é que eu faço para alegrar você? Sabe, como é que eu te alegro? Como é que você pode olhar para mim e sorrir? Quando eu li Isaías 53, se não me engano, 11, quando ele diz, eis que ele olhará e verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu dizia, cara, eu quero que você olhe para mim e veja o fruto do seu trabalho na minha vida. Então, eu queria ir além. Quando eu vi esse negócio de só frequentar a igreja, para mim era devagar demais. Esse cara não pode ser isso. Só abrindo um parênteses, quando eu me converti, quando eu tive aquela experiência do tapinha, sabe? Na minha cabeça de hippie, a coisa pior para um hippie é vestir terno e gravata. Vestir um terno, usar uma gravata, cara, isso é cruel, né? E eu falei para Deus, se ser crente, ou se ser teu amigo, andar com você, é vestir terno e usar gravata, e sentar em banco de madeira de igreja, eu vou fazer isso, mas você não larga nunca mais. Então, naquele momento, eu estava dando tudo de mais precioso que eu tinha na minha vida. Então eu pergunto, você que está me ouvindo aqui agora, quando você diz que entregou sua vida para Jesus, você deu tudo de precioso que você tem? Ou você só entregou a vida para receber os benefícios da cruz? Há muitas pessoas que estão indo para o inferno dentro das igrejas. Elas são frequentadoras de igreja, elas caminham na igreja, elas professam a fé em Jesus, mas Jesus não é o Senhor de suas vidas. Por quê? Porque elas não entregaram tudo. Elas apenas estão buscando uma comunhão com Deus, no fundo, em busca do benefício que essa comunhão vai dar, que é abençoar a vida, que é crescer prosperidade, é ter uma casa, é ter isso, ou ter aquilo. E não é esse o caminho. Então, quando eu tive um encontro com Jesus, o que eu quis? Senhor, eu quero andar com você. É só a gente pensar. Ele deu a vida. Então, eu tenho que dar a minha vida. Quando ele diz lá, né, que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E aquele que, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que perder tudo, ganha tudo. Cara, literalmente isso é real.
quando eu dei tudo que tinha valor para mim, eu ganhei tudo que ele conquistou na cruz para mim. Então, muito crente tem a vida frustrada porque eles não sabem disso. Eles vivem com aquele sentimento de busca de encontrar algo. Bom, já mudei a rota aqui, vamos voltar e xaracatar. É que eu vou falando algumas coisas e Deus me mostra, ele me dá uma visão, sabe? Eu falei para você agora porque Deus me mostrou várias pessoas e eu senti o coração dele por essas pessoas que estão na igreja em busca de benefícios. Ele te ama absurdamente, mas você não desfruta do que ele tem enquanto você não der a sua vida radicalmente. Não tem negociação, tá? Ele morreu na cruz por você, ele pagou o preço por você, ele morreu 100%, então ele pede de você o seu 100%. Não é negociável, entendeu? É 100%, aí tu tem a vida abundante. Vamos voltar. Eu acho que muita religiosidade, né, que a gente vive como os cristãos em si, cristãos, porque tu, né, se converteu, o Senhor te encontrou, e ao mesmo tempo que ele te encontrou com amor, ele te encontrou também com uma indignação santa, podemos dizer assim, né, sobre a religiosidade. Mas como que o Senhor te levou a combater isso, assim? Como que o que me leva missionário, sabe? Deixa eu abrir um parênteses para responder essa pergunta de novo. Cuidado com quem bate na noiva. Eu tenho 45 anos de ministério. Eu nunca vi nesses 45 anos alguém bater na noiva e sobreviver. Todos que batem na noiva, eles acabam se perdendo no caminho e apostatando da fé. A noiva é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Existe uma igreja dentro da igreja? Claro que existe, né? E ele vai tirar essa igreja santa e vai subir. A igreja que não é igreja, tem igreja que nem igreja, é só CNPJ, não é igreja. E tem crentes que estão lá e também não é a noiva. Mas isso não importa para a gente, nem a gente que vai fazer discriminação de quem é quem. Nosso papel é amar a todos, influenciar a todos e atrair a todos. Então, denunciar as coisas é bíblico, mostrar, confrontar é bíblico, mas com raiz em quê? Qual é a raiz desse confronto? É uma raiz de amargura, ou de pecado, o legalismo, ou pessoas que foram machucadas, né? A gente percebe pessoas que foram machucadas e agora com as feridas elas combatem a igreja. E está errado. O que Deus me mostrou foi: ama meu povo, ama minha igreja. A minha igreja é minha igreja. Então, conta para eles o que eu sou capaz de fazer se eles me ouvirem. Sabe, então, quando a gente fala, quando eu combato a religiosidade, é numa tentativa desesperada de que eles ouçam o Senhor e vivam isso, desfrutem disso, porque é fantástico. Imagina, a gente aqui, tudo pecador, a gente fala com Deus. É louco! O Deus Todo-Poderoso, aquele que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, é nosso amigo! Come on. Não é demais? Cara, isso é fantástico, a gente poder viver o sobrenatural. Não tem muita ênfase em sobrenatural. Sobrenatural! O cego viu, o paralítico andou. Cara, isso não é sobrenatural. O maior sobrenatural é uma vida encontrar Jesus. E alguém tem encontro com Jesus. Seja descrente ou até um crente. Crente que converte. Eu já ganhei muito crente para Jesus. Cara, uau! Cara, eu quero essa vida! Eu recebo muitas mensagens, né? Pessoal, pastor, minha vida mudou. Hoje eu tenho acesso. Hoje eu caminho com Deus. Hoje eu estou sendo usado. Já ganhei alguém para Jesus. Estou fazendo isso e tal. Eu falo, yes! Né? Porque isso é cristianismo. Entende? Então, é amar a igreja. Não é bater na igreja. Não é... Nossa, eu não preciso nem falar nome, porque todo mundo já conhece aí nas redes sociais, e só dá uma olhadinha na trajetória de todo mundo, né? E uns hipócritas, né? Que tá lá em pecado. Oh, que raiva que me deu, né? Bateu, depois tá lá 18 anos com um amante. Oh, que Deus tenha misericórdia, que Deus o alcance, que seja salvo, mas que é um cara de pau sem vergonha, é ou não é? Cara, você está em pecado, cala a boca, vai fazer o quê? Fica quieto, pelo amor de Deus, né? Bom, mas não é o nosso ponto aqui agora, não, xaracatá. O ponto é que todo mundo tem um encontro com Jesus, inclusive caras como esse, né?
Eu conheço pessoas que me influenciaram, me abençoaram lá nos anos 80, cara. 80, não, já os anos 80. E hoje é apostator da fé, né? E eu oro. E uma pergunta, depois de toda essa mudança de entendimento, essa maturidade que Deus foi acrescentando, de tanto você ter acesso ao amigo, né, ao próprio Cristo, você começou a se desenvolver, ou podemos dizer assim, a ter percepção sobre a possibilidade de viver e curar através do poder de Deus, através da sua vida, curar pessoas, ver Deus se manifestando através da cura, né? Então, diante desse entendimento, diante dessa percepção, onde o poder de Deus poderia sim levar o homem a curar um outro homem, obviamente não sendo o homem que cura, mas é que Deus usando aquele que está disposto, aquele que está ali sensível a conduzir aquele momento para aquela pessoa a ter aquela experiência sobrenatural. Uhum. Quando que isso começou a surgir? Quando que isso foi despertado em você ao ponto de começar a levar até as pessoas esse dom de Deus, né? Ok, deixa eu dar um pano de fundo primeiro. São perguntas bem interessantes. Na minha trajetória, meu alvo foi, e eu espero que todos que estão nos ouvindo, se não tem, passe a ter esse alvo de agradar a Deus. Não agradar homens, agradar a Deus. Agora, agradando a Deus, você vai agradar os homens que andam com Deus. Os que não andam e rejeitam, estão servindo por influência diabólica e não vão gostar de você, e está ótimo, não tem problema nenhum. Uhum. Meu alvo nunca foi agradar ninguém, mas agradar o meu Deus. E nesse agradar, não é ser mal educado, não é ser, né, desrespeitoso com os lugares, nada disso. Mas é o desejo, Senhor, eu sou filho de Deus, acabou, né? Então meu alvo é Ele. Nesse processo, houve, como eu falei, a rejeição ministerial, e isso não me impediu, porque o meu negócio era com o Senhor. Então eu passei quase 5 anos nas ruas evangelizando. Então, eu sou um missionário hippie, né? E viajei muito pelo Brasil e ganhei muita gente para Jesus, o pessoal do submundo, o pessoal das drogas, o pessoal das cidades que via o hippie, que não fumava, não bebia, não cantava as meninas, não falava palavrão, tomava banho e lia a Bíblia. Aí esse cara, que hippie é esse, né? Contava para os pais, aí os pais, chama ele aqui em casa. Aí eu ia para o almoço, aí almoço evangelístico, né? Almoço, café, jantar, até aniversário me convidavam, né? E com isso eu fui ganhando muita gente. Até hoje eu tenho filhos na fé dessa época, né? Então eu fui seguindo o meu caminho. E Deus foi me dizendo, faz tal coisa. Eu realmente decidi andar ouvindo o Espírito Santo. Eu acho que é a decisão que todo cristão tem que ter. E não terceirizar o relacionamento com Deus, não terceirizar a voz do Senhor. Se a Bíblia fala que eu tenho acesso direto a Jesus, que é a bandeira que os crentes mais levantam, né? Eu falo que meu Deus que é vivo, né? É vivo e tu não ouve. Né? A maioria não ouve mesmo. Deus fala e eles não discernem que é Deus, porque estão presos dentro de uma caixa religiosa. Então, é uma decisão que a gente tem que ter, de ouvir. Então, ele me falava, vai para tal cidade, vai para tal cidade, vai para tal lugar. Eu não me movia para lugar nenhum se ele não me orientasse. E depois ele me mandou sair desse eu vou chamar de, aspas, ministério hippie, e me trouxe para a igreja. Eu falei, mas como? Né? Primeiro, ninguém me aceitava. No movimento hippie, lá do comissário hippie, tinha igreja que eu ia lá para me alimentar e não deixava eu entrar. Não deixava mesmo, não, você não pode entrar, não. Aí eu ia por trás, ficava na janela, ouvindo a mensagem e recebendo o banquete. Porque eu sabia que eu não tinha tudo sozinho, eu precisava receber de outros, né? Então eu ia para lá. Mas havia uma total rejeição em muitos lugares. Outros não, outros eu entrava e fazia apelo, né? Se eu quero entregar minha vida para Jesus. Era mal barato. Mas quando Deus me faz a transição para a igreja, eu comecei a viver isso. E aí me chamavam de evangelista, né? Todo mundo quer rotular todo mundo. Então, eu era evangelista. Aí o outro, depois, eu pastoreei. Aí eu fui ordenado pastor. E na ordenação foi muito engraçado. Eu já era casado, minha esposa estava comigo, e aí o irmão falou assim, o pastorzão falou, eu tenho uma pergunta, mas não é para o candidato, para a esposa do candidato.
e perguntou, a irmã reconhece o que nós estamos fazendo com o seu marido aqui agora? Reconhece o ministério pastoral na vida dele? Eu casei com uma mulher muito sábia, né? E ela disse assim, na verdade, vocês só estão reconhecendo que na prática ele já faz há muito tempo. Porque eu não esperei em nenhum lugar na minha vida alguém reconhecer o ministério para exercê-lo. Porque para mim não era um ministério. Para mim eu estava só obedecendo o meu Deus. Ele mandou fazer, eu faço. E estava gerando os frutos que ele queria que gerasse os frutos. Então, é algo que é natural, sabe? Então, fui ordenado pastor, fui ungido evangelista, fui reconhecido apóstolo, e Deus me disse que eu tinha um chamado apostólico para as nações. Então, como é que chega nesse lugar das curas, né? Aí, acho que é uma pergunta que você ia fazer dos dons, né? Porque é exatamente os dons do Espírito Santo. Os dons são de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio morar dentro da gente, ele tirou os dons ou trouxe junto? Trouxe junto. Se trouxe junto, então eu só preciso usar. Não, mas espera aí, isso vai ferir a teologia. Bom, se você vai ficar feridinho aí, vem fazer a escola Chamados para Fora, você vai entender com clareza o que aqui é um podcast, tá? Eu vou dar uma pincelada, mas se você quiser entrar mais profundo, tem o CPF, Chamados para Fora, quem está fazendo aqui na Igreja Coragem, Xaracatá. Vamos ter coragem mesmo que me chamou. Ou a escola Chamados para Fora online, que você tem todo o curso, toda a escola, mais de 40 aulas, explicando com detalhes. Mas os dons, eles vieram. Eu pergunto, nós vamos precisar do dom de cura no céu? Não. Vai precisar de palavra de conhecimento no céu? Vai precisar de profecia no céu? Milagre vai ser operado no céu? Discernimento de espírito? Nenhum dos 9 dons vai ter utilidade no céu. Então, para que são os 9 dons? Para cumprir a tarefa do ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, o Senhor nos dá uma tarefa, nos dá uma ordem. Essa ordem, ele não manda a gente fazer uma tarefa que não é capaz. E para nos capacitar, ele nos dá de bandeja, de graça, os 9 dons. Então, o que aconteceu? À medida em que eu tinha necessidade, o dom fluía. Eu soube sobre o dom do Espírito Santo. Assim que eu me converti lá no Desafio Jovem. Falar em línguas. Todo mundo queria dom de língua, dom de língua, dom de... E eu também, né? Falei, eu quero dom de língua. E de madrugada, era eu e um rapazinho que era de Natal, chamado Natal do Pé Gordo, que eu uma bola de droga, né? E ele tocava violão, muito mal. Tom. Ele desafinado e eu perdido. Nós íamos de madrugada para a capela, todo mundo doente, orar, porque a gente queria o dom de língua. Senhor! Aí cantava aquelas musiquinhas, tudo desafinado e tal. E eu sempre gostei de adorar no louvor de olho fechado, né? Que eu esqueço os outros, é só para Deus meu louvor, xaracatá, né? Então eu estou de olho fechado ali adorando, isso muitas noites, né? Numa das noites, eu comecei a ouvir gente entrando e cantando. Eu falei, nossa, a galera acordou, eles vieram também. Aí foi entrando gente, foi entrando. Aí eu falei, espera aí, está entrando muito mais gente do que tem na casa. E é todo mundo afinado. Eu falei, uau! Quando eu abri o olho, só tinha eu e ele. Ou seja, Deus enviou anjos. Agora imagina um novo convertido ouvindo um anjo cantar. Eu estava, uau! O cara estava empolgado, né? Aí numa das noites o Espírito Santo veio e fala assim, para que você quer falar em língua? Fala, Senhor, para te glorificar, aleluia. Não é assim que todo mundo fala? Para a tua glória e para a tua honra. Dando um 7-1 em Deus. Quem não sabe o que é um 7-1 é só aquela conversa fiada, entendeu? Somebody love, né? Aí ele falou assim, não, eu quero para te glorificar. Ele falou, não é. Eu falei, claro que é, Senhor. É para a tua glória. Ele falou, não é não. Eu falei, então me mostra. Ele mostrou o meu coração. E sabe o que eu vi dentro de mim? Realmente ele estava certo e eu errado. Era para que todos vissem que Deus estava me abençoando. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com tanta vergonha, que eu falei, Deus, a partir de hoje, eu não quero língua, eu não quero dom nenhum, eu quero que você trate a minha vida. Eu sei que há pessoas que estão nos ouvindo agora, que talvez estejam com essa mesma capa,
e não consciente, como eu não era consciente disso. Eu achava que eu estava sendo verdadeiro. Mas essa é a beleza da transparência com Deus. Ele nos mostra quem somos, não para nos punir, não para nos diminuir, mas para nos libertar. Libertar do Adãozinho que está dentro da gente, da Evazinha que está dentro delas, para trazer cura, porque Ele nos ama, Ele tem ciúme de nós, Ele quer nos trazer a presença dEle. Isso é fabuloso. Gente, quando eu olho um amor desse, como eu não vou me render a Ele 100%? Como eu não vou entregar minha vida 100% para Ele? Não tem sentido. E a partir daí eu desisti dos dons, eu não queria mais nada, eu só queria que Ele tratasse do meu coração e me libertasse, que eu queria andar com Ele sem nenhuma barreira. Aí chegou o dia, tinha um jovem, um desafio jovem, isso muitos anos depois, e ele ia sair do desafio jovem, eu sabia que ele ia morrer. Esse cara, ele ia desviar, ele já era. Então eu argumentei, né, tudo que eu podia, não convenci. Aí eu falei, posso orar? Ele falou, pode. Aí eu orei tudo que eu sabia orar, e acabou o repertório, eu percebi que não fez efeito. Aí eu por dentro clamei, me ajuda, orou como... Aí saiu o dom de língua. Eu comecei a interceder em língua em favor dele. E assim, os 9 dons. Eu tenho os 9 dons e eu uso todos os 9. Relaxa, não me julga não, que não tem nenhum orgulho aqui, tá? Tu tem, só que tu não sabe que tem, se tu não sabe, tu não usa. Só por isso, porque todo mundo tem. O que são os dons? Ferramenta de trabalho e não troféu de santidade. Não é para dizer, vejam como Deus me abençoou, vejam como eu sou santo. Não é nada disso. É uma mera, não estou menosprezando, é uma mera ferramenta para quem? Para quem trabalha. Me fala, de que adianta dar um serrote na tua mão? Vai servir para quê? Para nada, não trabalho com isso. Dá para o carpinteiro o serrote. Cara, é só isso. Agora, os dons são para quem? Para aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que obedecem, ó, o dom salta, porque é uma ferramenta. Então eu curo, porque é uma ferramenta de trabalho. Eu encontro alguém que está enfermo, vou fazer o quê? Vou fazer uma oração, aleluia, amantíssimo Deus, soberano Pai. Não vai resolver de nada. O que a pessoa precisa? De cura. Ela está perdida. Talvez uma palavra de conhecimento que vai arrancar ervas daninhas ou vai quebrar traumas e vai ajudá-la a uma entrega radical. Profecia, vai dar destino para a pessoa. Sabe? Então são coisas simples. Eu estava num voo e Deus fez uma jiriquita santa no avião e uma aeromoça trouxe um casal, eu estava numa fileira de 3 lugares, eu estava no corredor e os 2 lugares vazios. Trouxe os 2, com licença, 2 passageiros. Claro, entrou, né? Bom dia, bom dia. Aí o Espírito Santo falou, trouxe para você. Eu falei, fechou, deixa com nós, xaracatá. É o parceiro de Deus em ação, né? Aí eu olhei pro cara e falei assim, tô vendo você. Aí o cara me olha, tipo, pirou, tá enxergando, né? Assistiu aquele filme Avatar? Já. Te vejo, Jack. Que não é o veio só externo, é o interior, né? Aí ele olhou para mim, eu falei, você é assim, assim. Aí fui descrevendo o cara para lá de conhecimento. Pá. Cara, o olho arregalou. Aí eu olhava um pro outro, né? Que eu falava coisas que eles sabiam que era verdade. Aí, e entrou no profético. Aí terminou, aí a mulher, e eu falei, calma, vai chegar a sua vez, né? Aí terminei com ele, aí peguei ela, começou a mostrar a vida dos 2. Aí eu perguntei, e aí, errei ou acertei? Ele disse, o senhor acertou quase tudo. Eu falei, eu só errei na profecia, né? Ele falou, foi, porque eu não sou essa pessoa. Eu falei, você não é agora, mas esse é o plano de Deus. Eu falei, como é que eu vou errar se eu acertei tantas coisas pessoais da sua vida? Ele falou, o senhor pode me dizer como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu falei, eu sei, porque aquele que te criou é meu amigo e me conta tudo. Mas ele não é fofoqueiro. Porque, mas pensa, o Espírito Santo vai lá e traz uma palavra de conhecimento. Aí fala sobre você. Só que ele me falou de você e eu não fiz nada. Como é que chama isso? Negligência. Fofoca. Está contando sua vida para mim. Quem conta a vida dos outros não é fofoqueiro? E o Espírito Santo não é fofoqueiro. Então ele vai contar para mim, por quê? Porque ele sabe que eu vou contar para você. Porque o que ele quer? Ele me conta para que eu te conte e você saiba como Deus te vê. E sabendo como ele te vê, você confie nele e entregue sua vida para ele. É
Isso é palavra de conhecimento. Agora, aí o cara, Deus fala, minha misericórdia, será que é Deus? Será que não é Deus? E não conta nada. Aí ele, não sou fofoqueiro, não vou te contar nada, Zé Ruela. Entendeu? Então, esse é o segredo. Que aí tem os... Eu vou falar uma coisa pesada, mas é com muito carinho e muito amor, tá? Aí vem os teólogos, alguns, não, os dons não é para agora. Não é para agora, é para tu que não sabe usar, para tu que não tem coragem de usar, para tu que tem temor de homens. Por isso que os dons não funcionam. Porque a pessoa está tão preocupada com o que o outro vai pensar que ele não quer usar. Agora, se expor, não quer. O que é expor? Quando eu penso, Jesus estava exposto na cruz. A gente sabe que não tinha paninho nenhum nas genitálias dele, né? Ele estava exposto peladão. Quem colocou o paninho foi a Igreja Católica. Cara, o meu Deus se expôs ao ridículo, à vergonha, por minha vida. Como que eu não vou me expor na possibilidade de pagar mico pela vida de alguém por quem ele morreu? Então isso não é cristianismo, isso é religião. Então a religiosidade prende os crentes nessa masmorra e eles não vivem a simplicidade de andar com Deus. Cara, o que é isso? Reputação. O que é reputação? Carne braba. É levantar seu nome maior do que o nome de Deus. Aí, eu quero ser igual ao Senhor. Mentira! Quem quer dizer coisa nenhuma? Quer ser, então morra logo. Entrega a sua vida para Jesus e se expõe a uma ação de Deus. Aí os dons vão fluir. E quando fluírem, você não vai se sentir, veja que eu sou, aleluia. Cara, você está fora disso. Porque João 15 é real em sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Não tem espaço para orgulho, porque o negócio não tem a ver com veja o que eu faço, tem a ver com I love you. Entendeu? Tem a ver com agradar a ele. Gostou, não gostou? Problema de que não gostou. Nem todo mundo gosta de mim, e está correto, o diabo também não gosta. As pessoas não têm que gostar de mim. E não estou dizendo que os que não gostam de mim são endemoniados, não é nada disso. Mas é o estilo. Né? Minha esposa acha minha careca linda. Tem gente que já disse que minha careca é feia. Eu não estou nem aí, cara, eu sou bonito mesmo. Vocês estão entendendo? Então, a raiz tem que ser o Senhor. A razão de tudo tem que ser o Senhor. Tudo gira em torno dele, por meio dele e para ele mesmo. Qual é a honra que a gente tem? De pertencer a ele. Qual é a nossa glória? É ser filho de Deus. Filhos de Deus, que não vai viver nessa terra, a gente vai viver na eternidade com ele. A gente pode dizer que a chave para viver os dons é entender que vem de Deus e é para Deus, que a gente é só um instrumento. Eu dei uma pincelada. Vou instigar o pessoal, vai lá para a escola chamados para fora. Porque é desmistificar. Não precisa de receber uma oração para receber os dons e tudo isso que a gente acha que é necessário. Vou te fazer uma pergunta. Você namora? Não. Não. Ok. Mas vai namorar. Vai casar também. Já pensa nessa ideia. Você aqui agora casado. Aí sua esposa está com fome. Você não tem dinheiro, mas tem cartão de crédito. Você, sabendo que ela está com fome, você entraria num lugar para comprar comida para ela ou deixaria ela passar fome? Entraria num lugar para comprar comida. Ok, você tem um cartão de crédito, você vai lá, correto? Sim. Agora, outro cenário. Você está com ela está com fome, você esqueceu a carteira, não tem cartão de crédito. Ela, milagrosamente, também está sem cartão. Os dois não têm dinheiro em espécie e não têm cartão. Você entraria num restaurante e faria o pedido para comer? Não. Por quê? Porque não tem como pagar. Então, tudo é uma questão de sistema de crença. Quando você sabe que tem um cartão, você vai e supre. Mas se você sabe que não tem, você não faz. Então, a maioria dos crentes crê que não tem. Se não tem, ele nunca vai usar. Porque ele não tem. Entendeu? O que Deus me usa é para desmistificar essa mentalidade e mostrar para os cristãos que eles carregam. Uma vez que carrega, eles usam. Ontem à noite, nós tivemos aqui, nós contamos 160 pessoas. Mas na hora de sair, 7 curados aqui. Então, 167. Então, eu calculo que foi mais de 170 curados ontem. Mais ou menos isso?
Agora, a maioria não sabia que tinha. Mas depois do ensino, entenderam que tem. Entenderam que é simples. Não precisa de um... aleluia, né? Uma unção, vem cá, meu irmão, vou ungir com óleo, vou transferir a unção. Eu respeito a impartição, eu respeito esse entendimento, respeito. Mas eu penso assim, meu Deus, o que é que eu vou dar para você, além daquilo que o Espírito Santo já te deu? Porque você já tem o Espírito Santo. Cara, quem tem o Espírito Santo tem mais do que óleo. Você tem tudo. O que eu posso fazer por você? Então, o que Deus me ensinou, e é o que eu tenho feito, é te fazer biblicamente entender que você tem, e uma vez que você... Eu tenho! Agora eu vou usar. Agora, na hora de usar, vai dar o quê? Medo, vergonha. Aí a carne vai gritar, e se eu pagar mico? E se não sei o quê? Os cis vão aparecer, é natural. Mas aí, como você está apaixonado por ele, sabe quem ele é, você fala, tô nem aí. Entendeu? Sim, então, este é o segredo do avivamento. É a chave. Que se a gente consegue viver isso, sua igreja. A gente já estava orando hoje de manhã ali, né? E orando, pô, te dá um trabalhinho bom, daqui a pouco você não tem mais, cara, não vai caber ninguém nessa igreja. E você vai construir, também não vai caber. Eu vou te dar uma outra sugestão depois. Porque não vai dar conta do recado. Porque se todo mundo que está fazendo a conferência, por isso que eu insisto bastante, trazer o pessoal, vem o pessoal, traz a galera, porque eu sei que todo o seu povo, se eles viverem isso, é uma explosão de salvação. Aí o que é que vai acontecer? Gente, está enfermo. Não, vai na igreja Coragem, passa lá. O pessoal lá é muito doido, cara, com um milagre, não sei o que e tal. Aí vai chegar uma hora e que vão dizer, morreu, não, enterra não. Traz lá um membro, não é trazer o pastor, traz um membro da igreja Coragem. Por quê? Porque todo mundo flui na mesma unção, entendeu? Sim, nós temos a coragem de exercer os dons do Espírito. Colocar em prática. Corajosa. Desse jeito. Agora pensa, Palhoça tem quantas igrejas? Bastante. 100? 50? 100 igrejas. 100 igrejas. Imagina 100 igrejas vivendo isso. Imagina Floripa. Imagina o Brasil inteiro vivendo isso. O que é que vai acontecer? Cara, já era. Quantos habitantes tem Palhoça? Você sabe mais ou menos? Média 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Mas a grande Florianópolis tem mais de 1 milhão. Ok, vamos pensar na Palhoça, 200 mil. Quantos crentes aproximadamente deve ter na cidade? 30%? Isso dá o quê? 60 mil. É. Se 60 mil pessoas que se dizem crentes, decidirem ganhar 5 pessoas para Jesus em um mês, quantas pessoas serão ganhas no mês? 300 mil pessoas. Ou seja, está faltando 100. Não, se tem 260 crentes, só tem 140. Está faltando gente, não é? Aí eles vão invadir Floripa. Por que a gente não tem isso? Porque o diabo trabalha usando a religiosidade para travar a igreja do Senhor Jesus de ser quem ele chamou e fazer a tarefa que ele deu. Nossa verdadeira identidade. Exato, está nisso. Agora, como que eu vou descobrir isso? Andando com Deus, as motivações certas. Eu busquei sinceramente, eu era muito sincero quando eu estava clamando pelo dom de língua. Eu acreditava que era para glorificar a Deus. Mas quando nós decidimos andar com Deus, Ele começa a mostrar quem nós somos para nos trazer para o lugar que Ele quer. E aí nós frutificamos. Os frutos que a gente dá é absurdo. Eu já tive situações que eu falei, calma. Senhor, isso não é verdade. Que é isso? Como é que é isso? Uma pessoa só pode ganhar 1 milhão, 2 milhões de almas para Jesus. Billy Graham fez isso, né? Entre outros. Né? Reinhard Bonk, mas eu me refiro a crente comum. Porque crente já não é comum. Todo crente é doidinho. Se é crente de verdade, é anormal. Que a gente crê no sobrenatural. Quem crê no sobrenatural não vive uma vida normal. E quem vive uma vida de sobrenatural, que é amizade com Deus, vai frutificar naturalmente. Eu gosto muito dessa expressão, visão. Imagina uma bananeira. A bananeira produz o quê? Banana.
Aí chega na hora de produzir a banana, ela entra em crise. Meu Deus, não é melancia, é banana. Eu sou bananeiro, não sou melancieira. Eu sou bananeira, melancia não, banana, melancia não, banana, aleluia! Acontece isso? Não. A bananeira produz banana naturalmente. O crente vai produzir o fruto natural, se ele for crente. Então, qual é a luta de evangelizar? Por que a luta para evangelizar? Porque os crentes não são crentes, são religiosos. Parar por aqui, senão vai ficar pior. A gente se o que você falaria se pudesse falar para essa geração? Uma mensagem assim, tipo, trazendo a verdade, assim, do que tu já vive, né? O que eu diria para essa geração? Saia do nutelismo! O que eu quero dizer para essa geração é perdão, porque os mais velhos não te educaram e te ensinaram como deveria. E não o julga porque eles ensinaram e te deram o que eles tinham para dar. Mas Deus tem muito mais para você. Você é a geração mais privilegiada que tem. Você está vivendo os últimos dias na Terra. É uma honra da parte de Deus você estar vivo hoje. Você é a resposta de Deus para as nações. E quero dizer para você, brasileiro, onde você estiver, se você estiver no Brasil, se estiver nas nações, você tem uma unção de um chamado de Deus para missões. Há uma unção. Os homens de Deus que já foram, os que estão aqui, todos lá fora dizem, o Brasil é o que Deus escolheu para a resposta para as nações. Então, abraça isso. Se você conseguiu chegar até aqui nesse podcast, então mergulha em tudo que a gente acabou de falar. Investiga, mergulha, pega a Bíblia, não seja preguiçoso. Estou com sono, leia a Bíblia andando. Ninguém dorme andando. Então pega essa palavra, leia, foca. Eu quero te aconselhar a ler João. Pega João, decora João. Pega Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Pega o Novo Testamento, mas come. Pega os 4 evangelhos e devora, observa. Pede toda vez que você for ler, você fala, Espírito Santo, fala comigo. Deixa ele falar. Sai do teu achismo, da tua interpretação. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Tudo que ele te mostrar, obedece. Ele vai confrontar você primeiro. Ele vai te mostrar áreas na sua vida que o impede de agir. Como que o Espírito Santo flui? Ora, quanto menos de você, mais dele. Nós embarreiramos o Espírito Santo, nós criamos uma barreira que o impede de fluir. Quando você vai diminuindo, ele vai saindo, ele vai fluindo. E é só isso que a gente precisa. Então, essa é uma geração que o diabo está apavorado, ele tem medo de você, porque você é criativo. Essa geração é absurdamente criativa. Você tem uma energia, você tem acesso a tudo. No meu tempo não era assim, cara. Eu ralei pra caramba. Eu vivia literalmente de jegue, de cavalo, de bicicleta, cara, no maior sufoco. E você tem a tecnologia na mão. Cara, tu vai ali na Europa, dá um pulinho, tu tá na Europa. Tu vai ali na Ásia, tu vai na África, tu vai na Oceania, é um pulo, cara. Mas você tem que mergulhar em Deus. Busca essas raízes. Não aceita a mentira do diabo com a sua vida. Você não é um qualquer. Você é alguém que Deus escolheu para este tempo. Desfruta de tudo que Deus tem para você. Amém? I love you. Para encerrar, eu queria deixar uma opção de abertura, depois você desenvolve a melhor, e também uma opção para o encerramento desse podcast, né? Vocês vão olhar para aquela tela, então assim, uma abertura que fosse bem simples, no sentido assim, podcast Coragem. Eu, Jeff Felipe, aqui do meu lado, Vitor Sala, e hoje nós temos um convidado, o Tom Sampaio, o apóstolo Tom, o pastor Tom, o amigo de Deus, está aí conosco. É uma muita alegria tê-lo aqui conosco e nós possamos ter um momento muito abençoado e prazeroso na presença do Senhor. Amém. Xaracatá. Bom estar aqui no primeiro. Agora a gente faz o encerramento, né? Bom,
nosso tempo está se encerrando, é com muita alegria que nós podemos estar aqui fazendo esse momento de bate-papo com o apóstolo Tom, com o Victor, Alan. Nós estamos muito alegres, muito felizes por esse tempo e que o Senhor não possa acrescentar ainda mais na sua vida, nas nossas vidas, como igreja, como indivíduos, como filhos de Deus, mas que nós possamos desfrutar da sua presença, do seu amor, que tem, assim, nos levantado, nos acordado para este tempo. Amém. Muito obrigado, apóstolo Tom, muito obrigado, Victor, que nós possamos desfrutar dessa plenitude em Deus, para que Ele, sim, dessa maneira, seja honrado, glorificado. Amém. No nome de Jesus. Uma alegria, especialmente porque vocês têm algo da parte de Deus. Essa igreja não é uma igreja comum e vocês têm um chamado para as nações. Quando nós, no primeiro dia que a gente entrou ali para ministrar, o Senhor me mostrou aquela rampa de decolagem de aviões. Sabe aqueles aviões que ficam no navio, né? Que faz... Eu via isso. Vocês vão enviar muita gente para missões, mas muitos, as nações. A Europa está clamando por socorro, a Ásia, a África, a própria Oceania. Então, há pessoas que vão ser levadas. Alguns, como missionários, vão lá para missões, outros vão missionários disfarçados de business. Conexões que Deus vai abrir, portas que Deus vai gerar. Alguns vão para trabalhar. E vão trabalhar mesmo, vão ganhar dinheiro, mas eles vão usar essa ferramenta para entrar como missionário no lugar e vai fazer a influência na região. Então, vocês são uma igreja missionária, com um propósito e uma visão. Deus lhes deu, assim, sabe, quebrou as amarras, e agora vai, vive o seu propósito. É uma honra para mim poder estar servindo, poder estar vindo aqui com o CPF, somar, e está hoje no podcast. E que honra que é o primeiro, Xaracatá. Xaracatá. Com tudo que você está ouvindo, eu quero te incentivar. Você não é obrigado a fazer nada. É obrigado a andar com Deus, tá? Senão você vai para o inferno. Mas não é por obrigação, é por amor. Mas eu quero te incentivar, você tem duas opções, né? Você que está nos ouvindo, talvez tenha algum pastor ouvindo. A gente tem a escola Chamados para Fora presencial, que são 4 noites, né, 4 sessões, falando sobre intimidade com Deus, relacionamento, quebrando religiosidade. E aí entra nos dons, aquilo que a gente carrega, como usar isso. A gente foca 2 dons em especial, que é cura e palavra de conhecimento, que são os meus xodozinhos, né? Eu uso todos, mas com frequência eu uso palavra de conhecimento, cura e profecia, que são 3 dons para ganhar almas para Jesus, né? E falamos sobre evangelismo, então estratégias, dicas, o que não fazer. Há muitas besteiras que o pessoal faz no evangelismo que fecha as portas. Então a gente vai trazer tudo isso no presencial. E os que não podem, você pode ter essa escola completa online, né? É o nosso, depois a gente deixa aí o site, mas é a escola Chamados para Fora. Assim nós vamos dar hoje, né? Hoje não, é hoje. Hoje é sábado, né? A gente vai dar vai anunciar aqui a escola e dar um baita de um desconto. A escola é muito barato. Se você deixar de comer metade de um sanduíche por mês, você paga a escola. Não é nem um sanduíche, é metade de um. É super barato. E com desconto você vai pirar. Então aproveita que esse desconto que a gente vai dar aqui para a Igreja Coragem, né? Do pastor Jeff de Jesus, Xaracatá, você vai pegar carona por causa do podcast. Então, você precisa só entrar em contato. Vai lá no nosso Instagram, Tom Sampaio, Tom com N de navio, Tom Sampaio, e diz, eu vi o podcast da Igreja Coragem e eu queria o meu desconto também. Aí a gente vai mandar o cupom para você de desconto, beleza? É uma forma de, assim, abençoar os que são seguidores aqui do podcast. E eu sei que esse podcast vai se espalhar em muitos lugares e não vai ficar só no Brasil, vai ficar nas nações, porque os caras têm conteúdo e têm vida com Deus, né? Então vale a pena comer do banquete. Aí para você que faz parte aqui, que assiste, você vai ser beneficiado e abençoado também. Uma forma de dizer I love you, Xaracatá. Agora, se você não quer nada com Deus, oração do descarrego em tudo. E tem uns que falam assim, eu não tenho dinheiro, mas gasta com sanduíche, vai gastar com coisa, né? Então, eu fiz isso, eu passei 2 anos jejuando, 2 anos em jejum, sabia?
Nossa, 2 anos sem comer. Não, 2 anos eu tinha 1, 2 refeições, nenhuma. Nunca 3 refeições. Nunca. É sempre ou nenhuma, ou uma, ou no máximo 2, 1, nenhuma. Por quê? Porque eu queria a Bíblia. E todas elas eu comi Bíblia e oração. Bíblia e oração. Então, você quer mergulhar em águas profundas? Tem atitude. Só viu.